E aí, pessoal? Bem-vindos ao Olhos Fechados. Relaxe, apague as luzes, feche os olhos e deixa eu te contar essa história. Antes que você pegue no sono, me conta, de onde você está me escutando? Gosto de saber até onde minha voz consegue chegar. A fazenda, depois da curva da estrada de terra, caída no abandono e no cheiro de esterco velho. O portão rangia ao menor sopro de vento. A cerca solta balançava, como se respirasse sozinha. O sol ainda nascia fraco, mas já havia tensão no ar. Quem vivia ali, ou melhor, quem suportava, sabia que nada naquele lugar existia sem medo. O homem levantava antes de clarear. Os passos pesados ecoavam no assoalho da cozinha. Cada estalo, um aviso para quem estivesse acordado. A mulher se movia devagar, mas com um silêncio inquieto, mexendo nas panelas e distribuindo ordens invisíveis para os filhos. 2 meninos, de olhos atentos, boca fechada, aprendiam cedo que qualquer desobediência trazia dor. O café não importava, quente ou frio. Se estivesse errado, virava motivo de grito. As vacas esperavam, presas com corda curta. Quando se deitavam, levavam puxões. Quando demoravam a levantar, vinham pancadas. O cavalo trabalhava mesmo mancando. O rosto marcado pelo cigarro do homem, que queimava perto dos olhos. Cada movimento dos animais era controlado pela ameaça. Toby, o cachorro preto, cresceu ali, preso e solto, observando, aprendendo. Aprendeu a encolher quando alguém se aproximava. Mas todo fim de tarde, ainda assim, um latido saía, baixo, curto, sem força, como se pedisse justiça silenciosa. A mulher, irritada, jogava água quente no cavalo quando ele hesitava. Os meninos imitavam os pais. Jogavam pedras em Toby. Riam quando ele se afastava mancando. As galinhas eram castigadas se não colocassem ovos. O gato tinha o rabo queimado com uma pequena bomba artesanal. Cada animal se movia com medo. Cada som fora do lugar atraía gritos. À noite, a casa se transformava. As discussões cresciam, palavras como lâminas lançadas, culpa rebatida de um para outro, raiva antiga que não encontrava saída. O homem saía por quintal e Toby o seguia, escondido na sombra, aprendendo os limites e calculando cada passo. O latido surgia quando a dor se estendia demais, e o castigo não demorava. Chutes, puxões, corda esticada, pau descendo, todos com precisão cruel. O vizinho não dormia. Escutava cada gemido, cada latido falhado, cada porta batendo. Sabia que algo além do comum habitava a fazenda. Sabia que Toby não era um cachorro qualquer. A fome e a crueldade tinham transformado o animal. Ou talvez apenas revelado o que sempre esteve lá. Presença, memória e vingança silenciosa. A rotina continuava. Acordar, reclamar, punir, gritar, alimentar com atraso,
ferir para ensinar. O homem encostava o cigarro no rosto do cavalo, ria quando este mancava de dor. As vacas emagreciam, os porcos estavam sujos e irritados, o gato uivava de dor. Cada animal aprendeu a se mover com cautela, com medo. Cada passo fora da linha trazia consequências. E Toby estava lá, quieto, mas atento, olhando, aprendendo, esperando. O vento trouxe cheiro de fumaça de cigarro e esterco. As tábuas rangiam com o peso do homem. A noite avançou, escura, densa, e o latido saiu, falhando, baixo, mas firme. Um aviso. Um lembrete de que, mesmo na submissão, algo observava. Quando finalmente tudo se aquietou, a casa não descansava. Nem os animais, nem Toby, nem o vizinho, nem a própria noite. O ar parecia pesado, carregado de expectativa, como se a vingança estivesse sendo preparada, lentamente, silenciosamente. E era. Afonso começou o dia com passos pesados, batendo no chão da cozinha. O cheiro de suor, terra e fumaça do fogão misturava-se à tensão. Helena mexia as panelas, mas nem olhava para os filhos. Os meninos sentiam o peso do silêncio, atentos a qualquer movimento do pai. Cada barulho de madeira, cada porta rangendo, fazia o menor recuar. Marcos já sabia que olhar errado podia provocar soco ou puxão de corda. Lia tremia ao ouvir o som do chicote que ficava encostado no canto da sala. No curral, as vacas eram levadas à força para a ordenha. Uma delas tentou se recostar, a cabeça baixa, as pernas trêmulas. Afonso não hesitou. Um golpe seco nas patas traseiras fez o animal levantar de um pulo, mancando, tentando escapar. Helena, impaciente, jogou água fervente de uma lata, que espalhou vapor e cheiro de pelo queimado. Toby observava a cena, imóvel. Não se aproximou, não latiu, mas os olhos vermelhos pareciam gravar cada detalhe, cada injustiça. No galinheiro, uma galinha que não botava ovos há 3 dias foi jogada contra o chão. O impacto fez as penas se espalharem. Afonso bateu com o cabo de enxada na lateral do galinheiro, para que os outros bichos não se aproximassem. Helena gritava palavras ásperas. Inútil, não presta. Marcos e Lia apenas olhavam, engolindo o choro, aprendendo que não havia proteção que impedisse a dor. O gato tentou escapar, pulando sobre os telhados baixos do galpão. Afonso amarrou um pequeno artefato improvisado no rabo, acendeu o pavio e deixou o animal correr pelo terreiro em círculos enlouquecido. O som da corrida e do miado desesperado ecoou pelo quintal. Helena riu, batendo palmas, como se fosse um show. Os filhos se encolheram em silêncio, absorvendo cada cena. O vizinho voltou a aparecer, desta vez tentando confrontar o casal. Ele parou no portão, olhando para o cavalo com o lombo marcado, para a vaca magra, para Toby, que observava do canto do quintal. Falou firme, tentando manter a calma. Isso não é certo. Está errado o que vocês estão fazendo. Afonso respondeu, encostando-se no portão com um sorriso frio. Animal não é gente. Quem manda aqui sou eu. Helena gritou, chamando o vizinho de fofoqueiro,
dizendo que não tinha nada com aquilo. Os filhos ficaram imóveis, sabendo que qualquer palavra fora de hora podia ser castigada. O vizinho insistiu, mas Afonso avançou um passo ameaçador, deixando claro que qualquer tentativa de ajuda seria punida. Ele recuou, mas não saiu sem lançar olhares pesados de aviso. Quando a noite caiu, a rotina da crueldade continuou. O cavalo sofreu novamente, empacado perto do tronco. Afonso não se conteve. A água fervente queimou o lombo do animal. O cheiro intenso de pelo queimado preencheu o curral. O cavalo relinchou alto, mas ninguém parou o homem. Toby, quieto no canto, observava. Não latiu, não atacou. Apenas guardou a memória da dor, do grito e da injustiça. Dentro da casa, o silêncio era cortado apenas pelos passos pesados do homem e pelo tilentar de panelas. Os meninos tinham os olhos grandes, a boca fechada, engolindo medo e aprendizado. Cada gesto errado podia trazer punição. Cada olhar para Toby lembrava que ele também via e lembrava. Os olhos vermelhos do cachorro refletiam a luz fraca da lamparina, acompanhando cada soco, cada puxão, cada grito. O vizinho não dormiu naquela noite. Escutou os gemidos do cavalo, os gritos contidos de Helena, o som do gato correndo pelo terreiro. Sabia que Toby não era só um cachorro. Sabia que aquela criatura registrava cada ato, cada injustiça, cada maldade. Algo dentro dele indicava que mais cedo ou mais tarde a conta seria paga. A madrugada avançou. O vento carregava cheiro de pelo queimado, água fervente e medo. O silêncio era pesado, pesado demais. Toby deitou-se próximo ao galpão, ainda imóvel, os olhos vermelhos brilhando, como se calculasse cada momento, cada passo, cada falha da família. O ar estava carregado de expectativa, e ninguém na fazenda podia imaginar que a vingança começava a se formar, lenta, silenciosa, inevitável. O dia seguinte começou, com o cheiro de sangue seco, misturado à fumaça do fogão. Helena carregava baldes de água fervente, sem pressa, sem olhar para os filhos. O cavalo empacou, relinchando, as pernas traseiras trêmulas. Afonso, já irritado com a demora, jogou o balde de água no lombo do animal. O impacto fez o cavalo recuar, mancando, brunindo de dor. Toby observava do canto do galpão. Não avançava, não latiu, apenas os olhos vermelhos, registrando, guardando. As vacas foram conduzidas para a ordenha, com força. Quem demorasse a obedecer recebia pauladas secas, rápidas, certeiras. Uma delas tombou ao chão quando o cabo bateu nas patas. Helena estava ao lado, segurando outra vaca, puxando pelo chifre, xingando, batendo palma para que o animal se levantasse. Os meninos, imóveis, observavam cada gesto, absorvendo o horror como se fosse lição diária. O gato não teve descanso. Ele tentava escapar do galpão, mas Afonso amarrou o artefato improvisado no rabo, novamente. O pavio queimou,
e o animal correu em círculos pelo terreiro, gritando, tropeçando, arranhando o chão e a madeira velha. Helena riu, batendo palmas, incentivando a tortura. Os rilhos engoliam o choro. Toby permaneceu próximo, deitado, olhos vermelhos fixos, respirando silencioso. Ele sabia que a hora da vingança estava chegando, mas ainda a esperava, o momento certo. O vizinho voltou, sem avisar. Aproximou-se do portão, desta vez com um pedaço de madeira, para se proteger. Olhou o cavalo marcado, a vaca exausta, o gato ferido e Toby, imóvel. Falou com firmeza. Isso não pode continuar. Vocês vão pagar por isso. Afonso respondeu, com um sorriso frio. Animal não tem valor, não é gente. Aqui mando eu. Helena levantou a voz, xingando, chamando o vizinho de fofoqueiro. Ele tentou argumentar, mostrar os ferimentos dos animais, mas Afonso avançou um passo ameaçador. O vizinho recuou e Afonso bateu a porta com força. O aviso estava dado. Ninguém mais podia interferir. Na hora do almoço, o cavalo recebeu outra surra. Helena derramou água fervente no lombo quando o animal se moveu devagar. O cheiro de pelo queimado voltou ao ar, impregnando tudo. As galinhas foram chutadas novamente, por não botarem ovos. O gato, ainda em choque do dia anterior, se escondeu sob o telhado, mas Afonso puxou o artefato improvisado mais uma vez. O animal correu em círculos, emitindo sons de pânico que ecoaram pelo quintal. Toby assistia em silêncio. Observava, registrava, memorizava cada ato, cada grito, cada lágrima dos meninos. Quando a noite caiu, a tensão não diminuiu. Helena e Afonso brigaram sobre comida, sobre dinheiro, sobre nada. O clima pesado atravessava as paredes da casa. Marcos e Lia tentavam dormir, mas o latido de Toby, baixo, profundo e irregular, atravessava a madeira, lembrando que ele estava ali, sempre observando, sempre pronto. Cada movimento da família era acompanhado pelo olhar vermelho do cachorro, e cada erro humano marcava o tempo para a vingança que se aproximava. O vizinho, mais uma vez, se aproximou da cerca, tentando ver algum sinal de ferimentos recentes nos animais. Escutou o grito da mulher, o relinchar do cavalo e o som do gato correndo desesperado. Algo dentro dele avisou que Toby não era um simples cachorro. A vingança silenciosa estava sendo moldada, paciente, lenta, mas inevitável. Antes de o vizinho voltar para casa, Toby levantou a cabeça. Os olhos vermelhos refletiam a luz fraca da lua. Por um instante, todos os sons pararam. Nem vento, nem passos, nem gritos. Apenas os olhos do cachorro e o silêncio pesado. A madrugada trouxe expectativa. O ar estava pesado, saturado. Nenhum animal se mexia, além do necessário. Nenhum humano ousava sair de casa. E Toby permanecia imóvel, mas o corpo rígido, como se esperasse o momento de agir. Cada respiração da família era registrada. Cada passo, cada grito, cada ato de crueldade marcava o instante certo da retaliação. O sol ainda não havia atravessado a linha das árvores quando Afonso saiu ao curral.
O cavalo empacou diante da porteira. Afonso segurou a rédea com força, girou o braço e acertou o lombo do animal com um golpe seco. O cavalo relinchou, recuou e tropeçou, mancando. Helena derramou água fervente do balde sobre o dorso do animal. O cheiro de pelo queimado se espalhou pelo pasto. Toby observava do canto, imóvel, olhos vermelhos fixos no casal. O cachorro não avançou, não latiu, apenas registrava, absorvia, planejava. No galinheiro, Helena segurou uma galinha pelo pescoço, girou-a e bateu no chão. As penas se espalharam pelo chão sujo. Outras aves correram para os cantos, ciscando, tentando se esconder. Afonso ria, batendo com o cabo da enxada nas paredes para manter todas afastadas. O gato, que ainda mancava de um ferimento anterior, tentou se esconder sob o telhado. Afonso amarrou outra vez o artefato no rabo do animal e acendeu. O gato correu em círculos, gritando, tropeçando, arranhando madeira e chão. Os meninos não se moveram. O silêncio deles era completo, absorvendo cada ato. O vizinho apareceu novamente. Parou no portão, respirou fundo, tentava manter a calma. "Vocês não podem continuar assim", disse, observando o cavalo marcado, a vaca exausta, o gato correndo desesperado, Toby imóvel no canto. Afonso riu. "Animal não é gente, aqui mando eu." Helena gritou. "Vai embora antes que leve um susto." O vizinho insistiu, mostrando os ferimentos, falando sobre denúncia. Afonso avançou um passo, firme, e o vizinho recuou. O aviso estava dado, ninguém podia interferir. A fome começou a consumir os animais. O cavalo lambeu o chão seco. A vaca se deitou, sem forças. O gato tentou morder algo, mas não encontrou. Toby, ainda imóvel, olhou para cada um, medindo cada reação, registrando cada grito, cada soco, cada chute. O cachorro estava mudando. Não era mais o mesmo. A paciência, agora, se tornava cálculo. Ao meio-dia, Afonso e Helena brigaram novamente. Discussão sobre dinheiro, alimentos, pequenas falhas do dia anterior. As crianças, sentadas no chão, escutavam, engolindo medo. O casal não percebia, mas Toby já não podia mais ser ignorado. O cachorro se aproximava do galpão, respirando baixo, observando, calculando cada passo dos pais, cada olhar dos filhos, cada animal em sofrimento. A noite caiu. O vizinho voltou, escondido, olhando por cima da cerca. Escutou o grito do cavalo, o miado do gato, o bater da água fervente no lombo do animal, o som das galinhas correndo pelo chão. O ar estava pesado. Os outros animais viviam o mesmo terror. As galinhas morriam esquecidas, sem comida, presas em cercados sujos. O gado emagrecido mal conseguia ficar em pé. O cheiro de sofrimento já fazia parte do ar. Não era só abandono, era crueldade diária, lenta, sem pressa. À noite, a mulher chorava na cama. Não por compaixão,
Chorava de frustração, de raiva, de uma vida que desmoronava. O homem bebia no escuro, olhando para o nada, enquanto do lado de fora Toby tentava dormir com o estômago vazio. O habitou a fazenda que um dia foi sonho, agora era prisão. E o pior, ainda estava por vir. Porque quando a fome passa do limite, quando a raiva não encontra mais palavras, alguém sempre paga o preço mais alto. E naquela fazenda esquecida, Toby ainda respirava, mas o medo já tinha escolhido seu lugar. O carro seguiu pela estrada de terra, levantando poeira grossa, daquelas que grudam na pele e no fundo da garganta. Toby vinha na carroceria, amarrado por uma corda curta, sentindo cada solavanco bater direto nos ossos. O motor roncava alto. Ninguém falava nada. O silêncio ali não era paz, era decisão tomada. Quando pararam, não havia casa, não havia cerca, não havia sinal de gente. Só mato fechado dos dois lados da estrada, árvores tortas, cheiro de terra seca e abandono. O homem desceu primeiro e puxou Toby com força. O cachorro resistiu, cravou as unhas no chão, o rabo baixo, o corpo tremendo. Ele conhecia aquela estrada, sabia que dali não se voltava fácil. A mulher virou o rosto, não quis olhar. "Solta logo esse bicho", disse, seca. O homem amarrou a corda num tronco, apertou até ferir o pescoço de Toby. O cachorro chorou baixo, um som rouco cansado, que não parecia nem latido. Antes de entrar no carro, o homem falou: "Se vira agora." O carro foi embora. O barulho do motor sumiu, mas o medo ficou. Toby puxou a corda até o limite, machucou o pescoço, caiu. Tentou roer o nó, tentou cavar, tentou chamar. Ninguém voltou. Horas depois, com a boca seca e o corpo fraco, conseguiu se soltar, deixando o pelo e sangue presos do tronco. Cambaleou para dentro da mata. Cada passo era dor. Ele não entendia abandono. Só conhecia fome, medo e obediência. À noite, o frio desceu pesado. Toby se encolheu perto de um tronco caído. O estômago roncava, doía, queimava por dentro. À noite, o frio desceu pesado. Toby se encolheu perto de um tronco caído. O estômago roncava, doía, queimava por dentro. Ele tentou caçar alguma coisa, mas o corpo não respondia. As patas falhavam, a vista embaçava. Os dias passaram sem contagem. O sol subia, o sol caía. A fome virou tontura. A tontura virou fraqueza. Toby tentou beber água de uma poça barrenta, mas vomitou logo depois. O corpo já não segurava nada. O pelo perdeu o brilho, os olhos afundaram, a respiração ficou curta. Na última noite, a lua apareceu entre as árvores. Toby tentou levantar. Caiu de lado. O coração batia devagar, como se estivesse cansado de insistir. Ele soltou um som baixo, quase um suspiro, e ficou imóvel. O mato ficou em silêncio, mas o silêncio não durou. Ainda na mesma noite, algo mudou. O corpo de Toby tremeu. Primeiro leve, depois forte, como se o chão puxasse ele de volta. O peito subiu num fôlego seco, depois outro. Os olhos se abriram. Não eram mais os mesmos. Agora havia um vermelho escuro ali dentro, não como um sangue fresco, mas como brasa acesa no fundo. Toby levantou devagar. Não sentia mais fome. Não sentia dor. O corpo estava rígido, os movimentos estranhos, calculados. Ele olhou em direção à estrada. Depois, na direção da fazenda. E começou a andar. A mata se abriu fácil para ele, como se reconhecesse aquela presença. Fumaça de cigarro, esterco, ferrugem,
raiva antiga. Quando a fazenda surgiu ao longe, as luzes fracas da casa piscando no escuro, um latido ecoou pela noite. Não era pedido de ajuda, era aviso. E ali, naquele momento, começou a sombra. E o dia seguinte ainda nem tinha começado. Depois da primeira aparição, a casa nunca mais ficou silenciosa. O barulho não vinha sempre de fora. Às vezes surgia no telhado como unhas arrastando devagar. Em outras, parecia circular a casa inteira, passo por passo, como se alguém estivesse medindo o terreno. O homem parou de dormir. Acordava suado, com o coração acelerado, jurando que tinha sentido um focinho encostar no pé da cama. A mulher começou a falar sozinha. Resmungava enquanto mexia o café. Reclamava do frio, mesmo com o fogão aceso. O rosto foi ficando duro, marcado. Quando olhava pela janela, demorava demais, como se esperasse algo aparecer no quintal. Os filhos perceberam antes. O menor acordou gritando uma madrugada, dizendo que o cachorro estava sentado no canto do quarto, olhando para ele sem piscar. O mais velho mandou calar a boca, mas naquela noite dormiu com o lençol até o queixo, sem virar para o lado da parede. Durante o dia, a fazenda parecia errada. O pasto estava seco, mas o chão perto da casa vivia úmido. As pegadas surgiam sozinhas, profundas demais, sempre apontando para a porta dos fundos. Nenhuma marca de saída. O homem tentou convencer a si mesmo que era coisa da cabeça. Disse que cachorro morre e pronto. Disse que fome não traz bicho de volta. Mas cada frase parecia falsa assim que saía da boca. Quando ele passava perto do rio, sentia o estômago revirar. A água corria devagar demais. Em certos pontos, formava redemoinhos sem motivo. À noite, o som da correnteza mudava. Lembrava a respiração pesada, forçada, como alguém tentando puxar ar depois de muito tempo sem conseguir. Tobi não latia mais como antes. Agora o som era espaçado, fundo, longo. Não chamava, não alertava, marcava a presença. O vizinho voltou a aparecer, incomodado com o cheiro vindo da fazenda e com os animais magros demais. Falou de denúncia, falou de polícia. O homem explodiu. Gritou que ninguém mandava ali, que bicho não tinha valor. A mulher ficou parada, encarando o nada, como se escutasse algo que mais ninguém ouvia. Naquela noite, o cachorro apareceu dentro do curral. Nenhuma porteira aberta, nenhuma cerca quebrada. Estava ali, parado entre as vacas. Elas se afastavam em silêncio absoluto. Os olhos vermelhos não brilhavam, pesavam. Cada vez que alguém respirava mais forte, o animal inclinava a cabeça, atento, como se estivesse contando. O homem sentiu o corpo travar. As pernas não obedeciam. O cachorro deu um passo à frente, depois outro. O chão não fazia barulho sob as patas. A mulher começou a chorar, sem perceber. A mulher começou a sentir o cheiro primeiro. Um odor pesado, parecido com um couro molhado esquecido no sol. Nenhuma panela fervendo explicava aquilo, nenhuma roupa suja. O cheiro surgia do nada e desaparecia do mesmo jeito, deixando o ar difícil de puxar. "Você está sentindo isso?" Ela perguntou uma noite. O homem fingiu que não ouviu. Os filhos já não brincavam no quintal. Ficavam sentados perto da porta, observando o escuro, como se esperassem alguém atravessar o terreiro. O menor passou a desenhar no chão com um graveto. Sempre a mesma figura. Um cachorro grande demais, parado, olhando. Certa tarde, o vizinho voltou, acompanhado de um policial. O homem ficou tenso, mas manteve a postura.
Disse que os bichos estavam magros porque o ano tinha sido ruim, que ração custava caro, que ali ninguém maltratava nada. Enquanto falava, o cachorro apareceu atrás do curral, visível para todos. O policial virou o rosto rápido demais, como quem não quer confirmar o que viu. O vizinho empaleceu. "O senhor viu isso?" perguntou. "Deve ser algum cachorro da estrada", respondeu o policial, já anotando outra coisa no papel. Toby não se mexeu. Os olhos vermelhos ficaram fixos no homem, sem piscar. Quando o policial terminou de escrever e guardou o bloco, o cachorro já não estava mais ali. À noite, o casal brigou feio. Palavras jogadas como pedra, acusações antigas, culpa empurrada de um para o outro. O homem saiu para fora para esfriar a cabeça. Encostou no tronco onde costumava fumar. A chama do fósforo tremeu antes de apagar sozinha. O cachorro surgiu atrás dele, dessa vez perto demais. O homem sentiu o calor do corpo mesmo sem toque. O som da respiração vinha irregular, falhado, como se o ar ainda fosse difícil de passar. Quando tentou virar, as pernas não responderam. "Some", ele sussurrou. Toby inclinou a cabeça, como fazia quando ainda estava vivo, esperando um comando que nunca vinha. As marcas no corpo pareciam mais fundas. O pelo falhado deixava a pele escura à mostra, esticada demais sobre os ossos. O cachorro deu meia volta e caminhou em direção à casa. Não correu, não desapareceu. Entrou na sombra da parede e se misturou com ela. Dentro, a mulher sentiu um peso no peito. O ar ficou espesso. Os filhos começaram a chorar sem entender por quê. O latido ecoou uma única vez, tão próximo que fez a madeira da casa vibrar. E naquela noite, ninguém dormiu. Porque todos sabiam, aquilo não era visita, era cobrança. A madrugada avançou sem marcar hora. O relógio da parede parou de bater, mas ninguém teve coragem de chegar perto para conferir. O silêncio não era vazio, parecia ocupado, como se algo estivesse espalhado pela casa inteira. Encostado nos móveis, parado nos cantos, atento a cada respiração. O homem sentou na beira da cama, com as mãos tremendo. Sentia o peso da noite nos ombros. Não era medo simples, era a certeza de estar sendo observado por algo que conhecia, cada erro, cada gesto feito no passado. Do lado de fora, o terreiro rangia, não como passo rápido, mas como peso constante pressionando o chão, indo e voltando devagar, marcando o território. As tábuas da varanda estalaram, uma a uma, na mesma ordem, como se alguém estivesse testando até onde podia chegar sem entrar. A mulher se levantou para fechar a janela. Quando passou perto do espelho, viu, atrás do próprio reflexo, uma forma escura demais para ser sombra. Não virou. Sabia que se virasse, aquilo estaria mais perto. O cheiro voltou. Não vinha do quintal, nem do curral. Saía das paredes, do assoalho, das roupas guardadas. Um cheiro de rio parado, de coisa esquecida debaixo da água por tempo demais. A mulher apertou o nariz, sentiu vontade de vomitar, mas se engoliu seco. Os filhos começaram a ouvir sussurros. Não eram vozes claras, eram ruídos misturados,
Rosnado contido, respiração puxada com dificuldade, som de garganta ferida tentando emitir algo. O mais velho cobriu os ouvidos. O menor começou a repetir o nome do cachorro, sem perceber. Para! A mulher pediu, quase sem voz. O nome ecoou pela casa. Lá fora, algo respondeu. O nome ecoou pela casa. Lá fora, algo respondeu. Não foi latido comum. Foi um som grave, prolongado, que parecia vir de vários pontos ao mesmo tempo. Do fundo do pasto, da beira do rio, de trás da casa, como se o cachorro estivesse em todos esses lugares ao mesmo tempo. O homem saiu outra vez, não por coragem, por desespero. A lua iluminava pouco. Mesmo assim, dava para ver o corpo do cachorro parado perto da cerca, imóvel demais. A cabeça estava baixa, mas os olhos continuavam erguidos, atentos, fixos. Não havia raiva neles. Havia espera. O homem tentou falar. A voz falhou. Tentou avançar, mas sentiu o chão ceder levemente, como se a terra estivesse fofa demais, recém-revirada. Cada passo parecia errado, como se estivesse entrando em um lugar que não era mais dele. O cachorro se moveu, não caminhou, deslizou. O corpo parecia pesado, mas não fazia barulho. As marcas nas patas deixavam sulcos fundos, como se o chão estivesse aceitando aquele peso sem resistência. Quando parou, ficou tão perto que o homem sentiu o frio subir pelas pernas. Os olhos vermelhos não brilhavam, eles afundavam. O homem caiu de joelhos. A respiração virou soluço. A boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. O cachorro abaixou a cabeça, até ficar na altura do rosto dele. O focinho parou a poucos centímetros. O cheiro de rio tomou tudo. Dentro da casa, a mulher sentiu algo encostar na perna. Não viu nada. Mesmo assim, gritou. Os filhos correram para cima da cama. O latido ecoou de novo, agora dentro da casa, percorrendo os corredores, subindo pelas paredes, batendo no teto. Quando o homem conseguiu levantar o rosto, estava sozinho. Mas o chão à sua frente estava marcado. Não eram pegadas indo embora, eram círculos. Como se o cachorro tivesse começado a rodear a casa inteira, sem pressa, sem intenção de parar. A dos fundos inchou primeiro. Precisava de 2 mãos para fechar. A da frente passou a raspar no chão, deixando lasca de madeira solta. Gavetas paravam no meio do trilho. Só abriam quando puxadas com força, rangendo alto. O assoalho cedeu perto dos quartos. Tábuas afundavam um pouco ao pisar. Perto da saída, o chão continuava firme. O homem tentou dormir sentado. Encostava as costas na parede. Ficava com os olhos abertos. Quando cochilava, acordava com o som de algo batendo do lado de fora. O intervalo entre um barulho e outro mudava toda vez. Às vezes vinha rápido, às vezes demorava tanto que ele pensava que tinha acabado, até ouvir de novo. Mais perto, no terreiro, a terra foi ficando marcada. Surgiram sulcos fundos, sempre no mesmo trajeto, do curral até a lateral da casa. Não havia rastro de carro nem pegada humana. As marcas eram largas, próximas umas das outras.
fundas demais para o peso de um cachorro comum. A mulher passou a errar tudo na cozinha, deixava a panela queimar, derramava água, esquecia o feijão no fogo até secar, parava no meio da tarefa. Ficava olhando para o vidro da janela, como se esperasse algo aparecer refletido ali. O rosto perdeu cor. A pele começou a rachar perto da boca. Os filhos adoeceram um atrás do outro. Febre à noite, tremor nas mãos, suor frio sem calor. O menor acordava apontando para o canto do quarto. Dizia que o cachorro ficava ali parado, olhando. O mais velho dizia que o animal não se mexia, que ficava acordado a noite inteira. O vizinho não voltou, mas durante a madrugada a voz dele apareceu. Chamava o nome do homem do outro lado da cerca. Baixo, curto, sempre igual. Quando o homem abria a porta, não havia ninguém. Só o ar passando entre os arames soltos. O rio começou a invadir a margem. Não choveu. Mesmo assim, a água avançou, escura, trazendo galhos, tábuas velhas, restos que não vinham de lugar nenhum conhecido. A corrente batia contra as pedras, como se algo passasse por baixo, empurrando contra o fluxo. Numa dessas noites, o cachorro surgiu dentro da casa. Estava no meio da sala. Não entrou por porta nem janela, apenas estava ali. O corpo magro ocupava espaço demais. As costelas apareciam, o pescoço seguia torto, a boca aberta soltava um som irregular, falhado. A mulher caiu sentada. O homem tentou avançar, não conseguiu dar um passo. As pernas travaram. O cachorro virou a cabeça devagar e encarou as crianças. Nenhum rosnado, nenhum movimento brusco. O latido veio uma única vez, forte o bastante para fazer a lamparina apagar. Quando a chama voltou, o cachorro não estava mais ali. O chão da sala ficou molhado. As marcas das patas permaneceram por tempo demais antes de secar. Depois disso, nada funcionou direito. O carro não ligava, o cavalo se recusava a sair do lugar. Quem tentava seguir pela estrada acabava voltando ao mesmo ponto. E todas as noites, sem exceção, o latido cercava a casa, passando de um lado para o outro, cada vez mais perto. O cachorro não tinha voltado para casa. Ele tinha assumido o lugar. Ninguém dormia junto naquela noite. O homem ficou sentado na cozinha, a espingarda apoiada na mesa. A mulher se trancou no quarto. Os filhos dormiram encolhidos no mesmo colchão, no chão da sala. A lamparina ficou acesa até o óleo quase acabar. O primeiro grito veio antes do latido, curto, seco, interrompido no meio. O homem correu pelo corredor escuro e empurrou a porta do quarto. A mulher estava caída no chão, agarrando o próprio rosto. O sangue escorria pelos dedos. A pele perto da boca estava rasgada. Um pedaço do lábio tinha sumido. Ela tentou falar. O som saiu embolado. O cachorro estava em cima da cama. As patas afundavam no colchão. O focinho estava sujo. Quando levantou a cabeça, dava para ver carne presa entre os dentes. Os olhos vermelhos não se mexiam. O homem levantou a espingarda. O cachorro saltou, não para cima dele, para fora do quarto. Quando o homem saiu atrás, só viu a porta dos fundos balançando devagar. Nenhum rastro no chão seco, nenhum barulho de corrida. A mulher morreu antes do dia clarear. Não foi só pelo ferimento. O corpo tremia sem parar. A respiração ficou curta. O sangue não estancava. Quando parou de se mexer, o rosto estava irreconhecível. Os filhos não choraram. Ficaram sentados no chão, abraçados, olhando para o corpo coberto com um pano.
O menor não tirava os olhos da porta. O mais velho segurava um pedaço de madeira, como se fosse adiantar alguma coisa. Na noite seguinte, ninguém quis entrar no quarto. Dormiram todos na cozinha. O homem ficou de pé, encostado na parede, sem piscar. O latido começou depois da meia-noite, passando da frente da casa para os fundos, lento, marcando cada parada. O menor acordou com o cachorro em cima dele. Não deu tempo de gritar. Os dentes pegaram direto no rosto, no olho, no nariz. O menino se debateu, chutou, bateu com as mãos, mas o peso do animal segurava o corpo no chão. O irmão tentou puxar. O cachorro largou o menino e virou a cabeça. Avançou uma única vez. O impacto jogou o garoto contra o fogão. Quando caiu, o rosto já estava aberto, a boca cheia de sangue. O homem atirou. O tiro acertou a parede. Quando a fumaça baixou, o cachorro não estava mais ali. Os 2 meninos morreram antes do sol nascer. O silêncio depois disso não trouxe alívio. O homem saiu da casa ao amanhecer. Tentou seguir pela estrada. Andou por horas. Voltou para o mesmo portão. Tentou dormir dentro do carro. Portas trancadas. Acordou com o peso no peito. O focinho encostou no rosto dele, antes da mordida. Quando o latido ecoou naquela madrugada, não havia mais ninguém vivo na casa para ouvir. E o cachorro continuou andando pela fazenda. O homem foi o último. Dormiu dentro do carro. Banco inclinado, porta trancada. O vidro a embaçou por dentro. O ar ficou curto. Ele acordou com o barulho do trinco sendo puxado uma única vez. A porta abriu sozinha. O cachorro subiu no banco. O peso afundou o estofado. O focinho encostou no rosto do homem, antes do ataque. O menor começou a repetir o nome do cachorro, sem perceber. "Para!" a mulher pediu, quase sem voz. O nome ecoou pela casa. Lá fora, algo respondeu. Não foi um latido comum. Foi um som grave, prolongado. Um som que parecia vir de vários pontos ao mesmo tempo. Do fundo do pasto, da beira do rio, de trás da casa. Como se o cachorro estivesse em todos esses lugares ao mesmo tempo. O homem saiu outra vez. Não por coragem, por desespero. A lua iluminava pouco. Mesmo assim, dava para ver o corpo do cachorro parado perto da cerca, imóvel demais. A cabeça estava baixa, mas os olhos continuavam erguidos, atentos, fixos. Não havia raiva neles, havia espera. O homem tentou falar, mas a voz falhou. Tentou avançar, mas sentiu o chão ceder levemente, como se a terra estivesse fofa demais, recém-revirada. Cada passo parecia errado, como se estivesse entrando em um lugar que não era mais dele. O cachorro se moveu. Não caminhou, deslizou. O corpo parecia pesado, mas não fazia barulho. As marcas das patas deixavam sulcos fundos, como se a terra aceitasse aquele peso, sem resistência. Quando parou, ficou tão perto que o homem sentiu o frio subir pelas pernas. Os olhos vermelhos não brilhavam, eles afundavam. O homem caiu de joelhos. A respiração virou soluço, a boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. O cachorro abaixou a cabeça até ficar na altura do rosto dele. O focinho parou a poucos centímetros. O cheiro de rio tomou tudo. Dentro da casa, a mulher sentiu algo encostar na perna. Não viu nada. Mesmo assim, gritou. Os filhos correram e se jogaram em cima da cama.
O latido ecoou de novo, agora dentro da casa. Percorreu os corredores, subiu pelas paredes, bateu no teto. Quando o homem conseguiu levantar o rosto, estava sozinho. Mas o chão à sua frente estava marcado. Não eram pegadas indo embora. Eram círculos, como se o cachorro tivesse começado a rodear a casa inteira, sem pressa, sem intenção de parar. A porta dos fundos inchou primeiro. Precisava de 2 mãos para fechar. A da frente passou a raspar no chão, deixando lascas de madeira soltas. Gavetas paravam no meio do trilho e só abriam quando puxadas com força, rangendo alto. O assoalho cedeu perto dos quartos. Táguas afundavam levemente ao pisar. Perto da saída, o chão continuava firme. O homem tentou dormir sentado. Encostava as costas na parede e ficava com os olhos abertos. Quando cochilava, acordava com o som de algo batendo do lado de fora. O intervalo entre um barulho e outro mudava toda vez. Às vezes vinha rápido, às vezes demorava tanto que ele pensava que tinha acabado. Até ouvir de novo, mais perto. No terreiro, a terra foi ficando marcada. Surgiram sulcos fundos, sempre no mesmo trajeto, do curral até a lateral da casa. Não havia rastro de carro, nem pegada humana. As marcas eram largas, próximas umas das outras, fundas demais para o peso de um cachorro comum. A mulher passou a errar tudo na cozinha. Deixava a panela queimar, derramava água, esquecia o feijão no fogo até secar. Parava no meio da tarefa e ficava olhando para o vidro da janela, como se esperasse algo aparecer refletido ali. Não houve luta longa. Quando o corpo parou de se mexer, o cachorro desceu, fechou a porta com o focinho e seguiu em direção à casa. A fazenda ficou sem gente. O cachorro foi ao curral primeiro. Empurrou a porteira com o corpo. O ferro cedeu. As vacas recuaram. Depois avançaram juntas. Saíram uma a uma, pisando no barro sem mugir. O cachorro acompanhou até a cerca aberta. Parou. Observou enquanto elas seguiam para o pasto alto. Depois foi ao estábulo. Mordeu a corda do cavalo, puxou até romper. O animal saiu em disparada, atravessou o terreiro, pulou a cerca quebrada e sumiu na estrada de chão. No galinheiro, o cachorro derrubou a trava com a pata. As aves se espalharam pelo quintal, correndo sem direção. Nenhuma foi tocada. Os gatos apareceram sozinhos. Saíram de debaixo da casa, do paiol, do monte de madeira. Passaram pelo cachorro sem correr. Ele não se mexeu. Por último, foi até o chiqueiro. Forçou a tábua solta. Abriu espaço. Os porcos empurraram e saíram, grunhindo baixo, seguindo em fila até o brejo. Quando o dia clareou, não havia mais bicho preso. A casa ficou aberta, portas escancaradas, panela queimada no fogão, sangue seco no chão. O vento atravessava os cômodos sem encontrar ninguém. O cachorro voltou para a beira do rio. Parou no mesmo ponto onde o corpo tinha sido jogado meses antes. Olhou a água por um tempo longo. Depois se virou e caminhou em direção à estrada. Na fazenda, ninguém voltou a morar. Os animais nunca mais foram vistos ali. E quem passava a noite jurava ouvir passos perto da cerca. Não de gente, nem de bicho comum. Seguindo o caminho até o rio e voltando. Sempre no mesmo ritmo. A polícia chegou pela manhã. A viatura parou no portão aberto. Os agentes desceram devagar. O cheiro veio antes da visão. Entraram na casa com as armas baixas, chamando em voz alta. Não houve resposta. Os corpos estavam espalhados. A mulher no quarto, com o rosto destruído. As crianças na cozinha, caídas perto uma da outra. O homem dentro do carro, com marcas profundas no rosto e no pescoço.
Nenhum sinal de tiro, nenhum corte de faca, só mordidas. O policial anotou tudo. Marcas de dentes, profundas, irregulares, grandes demais para cachorro comum, pequenas demais para arma. No chão, pegadas confusas. Algumas iam e voltavam, outras paravam de repente. No curral, porteiras abertas. No estábulo, cordas rompidas. Galinheiro vazio. Nenhum animal preso. Parece ataque de onça, disse um dos policiais. Aqui perto? Respondeu o outro. Nunca teve. Chamaram os vizinhos. Um deles falou primeiro. Disse que nos últimos meses ouviu barulho estranho à noite. Disse que viu coisa grande andando pela fazenda. Disse que ninguém mais passava perto depois que escurecia. Deve ter onça ali dentro, concluiu. O policial registrou. Tirou foto. Marcou no relatório. Ataque de animal silvestre. Fazenda abandonada. Animais soltos. Caso encerrado. Antes de ir embora, o policial passou na casa do vizinho mais próximo para avisar sobre o risco. A porta estava aberta. Na sala, deitado perto do sofá, havia um cachorro grande de pelo escuro, quieto. Os olhos acompanhavam cada movimento. "Esse cachorro é seu?" perguntou o policial. "É sim", respondeu o homem. "O nome dele é Toby." O policial se aproximou um pouco mais. Observou o animal com atenção. Bonito cachorro. Toby levantou a cabeça uma única vez. A boca abriu devagar. A respiração saiu falhada. O policial sentiu um arrepio rápido, mas virou o rosto. "Cuidado com onça por aqui", disse, já saindo. O vizinho fechou a porta. Ajoelhou no chão da sala. As velas ainda estavam no mesmo lugar. O desenho no chão não tinha sido apagado. O pano usado no ritual estava guardado atrás do armário, manchado de terra e água de rio. Ele passou a mão na cabeça do cachorro. "Acabou", disse baixo. "Agora tá certo." Toby se levantou. Caminhou até a porta dos fundos. Parou por um instante, como se escutasse algo distante. Depois saiu em direção ao mato. O vizinho apagou as velas. Na fazenda antiga, ninguém voltou a morar. Mas em outras estradas, outros quintais, sempre que alguém maltratava bicho demais, começavam a falar de um cachorro escuro andando por perto. Sempre sozinho, sempre olhando.